senhor, pastor Dedoti. Muito obrigado. Não é por estar na minha presença, não, mas estou satisfeito com a apresentação. Amém. Há quanto tempo não nos vemos, né, Gilson? Há muito tempo não nos vemos. Nós queremos saudar também nossos irmãos que estão participando, aqueles todos que estão participando conosco através do nosso canal também, número 126, né, o canal 126, da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata, estão participando conosco nessa Escola Bíblica Dominical. E também aqueles que estão recebendo essa Escola Bíblica em outros idiomas. Nós estamos transmitindo a Escola Bíblica também em língua inglesa, né, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e também em língua russa. Deixamos aqui a nossa saudação especial, porque vamos iniciar agora a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, onde nós estaremos transmitindo aqui o assunto relacionado ao preparo da igreja para o arrebatamento. E é interessante observarmos que no nosso assunto nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Cantares de Salomão e a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias e no preparo da igreja para o arrebatamento. E o texto bíblico que nós estaremos baseado nele, para essa Escola Bíblica Dominical, está no capítulo 6 do livro de Cantares de Salomão, além de outros textos que serão referidos no assunto que será transmitido aqui hoje. E nós vamos então agora, neste novo formato de apresentação da Escola Bíblica Dominical, nós vamos apresentar a primeira pergunta que foi formulada para esta Escola Bíblica e que os irmãos enviaram os vídeos dando a resposta e logo em seguida a resposta o pastor Dedoti vai fazer um pequeno comentário sobre a pergunta. Vamos então à nossa primeira pergunta e a pergunta diz o seguinte, diz assim: lendo Cantares capítulo 6, verso 1, faça a comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13 e identifique a correspondência deste momento profético vivido pela igreja infiel com os períodos pré e pós-arrebatamento na doutrina ensinada por Jesus. E quem vai nos dar essa resposta vai vir do estado do Rio de Janeiro, vai ser um diácono, nosso irmão Paulo Márcio. Vai nos responder Paulo Márcio, da igreja de Barra Mansa. Respondendo à pergunta 1, em Mateus capítulo 24, fala da pré-tribulação, o princípio das dores. Jesus fala sobre eventos que precedem a sua vinda. Esses acontecimentos serão antes da grande tribulação. Já em Marcos capítulo 13, está falando sobre o pós-arrebatamento, que será um momento de aflição, de angústia. Jesus fala de acontecimentos que acontecerão após o arrebatamento da igreja fiel. Como podemos ler lá em Apocalipse capítulo 8, verso 13, que diz: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém. A paz do Senhor. Muito bem, vamos a um pequeno comentário a respeito dessa pergunta. Eu quero só esclarecer aos irmãos, primeiramente, de que entendemos ser melhor fazermos o comentário já direto dos assuntos, das perguntas, porque facilita os nossos ouvintes, nossos irmãos. Mesmo porque essa resposta foi dada pelo irmão aqui do Brasil, ele falou em português, todos entenderam em português. No entanto, quando as respostas vêm de fora, de outros países, em outros idiomas, e às vezes aquilo é traduzido, é colocada a tradução, não dá tempo da igreja se apropriar da tradução para saber o que ele está falando. Então, daqui para frente, mudamos um pouco o sistema, o que pode facilitar melhor o entendimento dos assuntos que estão sendo dados. A resposta que o irmão, o diácono aí, o Paulo Márcio, trouxe é uma resposta significativa. Lembrando o seguinte, é de que a pergunta diz assim, capítulo 24 de Mateus e 13 de Marcos e tal, identifique a correspondência desse momento profético vivido pela igreja. O irmão procurou e encontrou no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos, ele encontrou as duas referências que fazem uma grande diferença daquilo que o Senhor Jesus falou quando fala de pré-tribulação e fala de
grande tribulação, da tribulação. Em Mateus, Jesus fala de uma pré-tribulação. Não será ainda o fim das coisas, assim. Haverá nação contra nação, reino contra reino, peste e fome em vários lugares. Isso nós estamos vendo. Então, aí você pergunta, a igreja, o mundo está vivendo a pré-tribulação? Está. Então, a igreja está vivendo esse momento. Por quê? Estamos passando por tudo isso que o Senhor Jesus falou antes do arrebatamento, antes das dores. E ele usa a figura da dor, do parto da mulher, quando ela está para dar à luz, ele usa, dizendo, a pré-tribulação são as dores, que dão início ao aviso do nascimento da criança, do parto. Então, a dor do parto é outra, já é da tribulação. Então, dois aspectos. Em Mateus, é a pré-tribulação. Isso que nós estamos vivendo. Então, diz assim, aí Jesus diz assim, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E depois ele fala em Marcos, ele diz assim, agora não. Haverá uma tribulação qual nunca houve e nem haverá. O Senhor Jesus falando. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para todos os nossos irmãos é que tribulação para muitas pessoas, muitos grupos, alguns grupos evangélicos que se dissociaram do evangelho, tribulação é uma coisa que vai acontecer e depois, a igreja vai passar por ela. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a palavra que é chamada assim, tribulação, quando fala lá no Apocalipse, é a mesma palavra de sofrimento, como foi de Paulo, as tribulações de Paulo, é a palavra tríplice, que é no grego. É a mesma palavra para tribulação. Então, não é a grande tribulação. Então, assim, no capítulo, no Apocalipse, aqueles que vieram de grande tribulação, é uma coisa, está escrito no texto, e aqueles que vieram da grande tribulação. Então, aqueles que vieram da grande tribulação é uma coisa, mas o texto está aqui falando de grande tribulação. A igreja viveu esses 2000 anos vivendo de provas de tribulação. E o que vai acontecer? Qual o juízo de Deus sobre essa igreja? É o arrebatamento. Ela vai ser retirada antes da grande tribulação. Por quê? Porque ela é a noiva, ela é a esposa. E o Senhor não quer mais o sofrimento dessa igreja. Porque ela já está pronta, já está preparada, ela tem que ir embora. Porque ele vai exercer juízo agora. Depois que a igreja partir, virão os juízos. Não tem mais aviso. Os avisos são agora. Então nós tivemos as torres gêmeas, nós vemos lá nos Estados Unidos, foram sinais, foram avisos. Nós estamos vendo as guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra... São avisos, não são juízos. Os juízos só serão trazidos depois que a igreja for retirada. Por quê? O Senhor não vai querer exercitar juízo sobre a sua igreja, a sua amada. E por isso mesmo o Espírito Santo retirará a sua igreja. Então nós temos pré-tribulação e temos tribulação. A pré-tribulação nós estamos vivendo. Foi um momento, agora vamos passar para Israel. Foi o momento que Israel viveu antes de sair do Egito. Antes de sair do Egito, veio aquilo que se chamou pré-tribulação. Foram as pragas que vieram. Israel estava presente. Aí veio a praga. Quando chegou a penúltima praga, que foi a praga das trevas, que é o momento que nós estamos vivendo de trevas, que estamos aguardando um novo dia, a meia-noite e a passagem do novo dia, Israel passou por esse momento e o Senhor diz o seguinte, houve trevas, Israel estava presente, nós estamos presentes também. O que aconteceu com Israel? O que Deus fez? Tinha luz nas habitações de Israel. E na igreja, as trevas estão aí, mas a revelação, a palavra revelada, os dons espirituais, os ministérios do Espírito Santo estão sendo dados à igreja agora para sair das trevas, porque o mundo está em trevas, todo mundo igual, religião, cristianismo, é tudo a mesma coisa. Mas a igreja fiel não, ela tem luz, ela tem revelação. E é por isso que a nossa grande preocupação em saber aquilo que Deus tem para nós nessa hora como revelação.
E daí o livro de Cantares de Salomão, uma palavra revelada, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, o ministério profético que o Senhor tem levantado, pastores, homens que estão comprometidos com a revelação. Não é com a pregação, é com a revelação. Por quê? Porque nessa hora é o momento que a igreja estará partindo. E outra coisa, vamos fazer trazer um detalhe aqui importante. Quando Israel estava naquela confusão toda, o Egito querendo matar os israelenses, vieram as trevas que um não enxergava o outro. O mundo está assim, ninguém está enxergando um outro. As trevas estão aí. Você não tem nenhum poder hoje, nenhum grupo hoje é um grupo consciente. Você não tem uma liderança no mundo consciente. Os Estados Unidos tem um presidente que não tem liderança coisa nenhuma. Os índios estão espalhados pelo mundo inteiro, cada um com uma cabeça de um jeito. O China pensa de um jeito, o Putin lá na Rússia pensa de outro jeito, o doido lá da Coreia do Norte pensa de outro jeito, o Irã pensa de outro jeito, então, o mundo cada um por si. E é nessa hora dessa confusão que o mundo está vivendo. No Brasil, o que é que nós estamos vendo? Uma política completamente virada ao contrário de tudo. Tudo que não presta é o que é o bom. Isso é o que nós estamos vendo. Você pergunta, o governo é o culpado, fulano é o culpado? Não, não estamos culpando ninguém. É o mundo que está aí. É esse mundo que está aí, é isso mesmo. Agora, nessa confusão toda, nós estamos nos movimentando e trazendo uma palavra revelada. E sabe isso que está acontecendo? Nós estamos vendo as pessoas vindo correndo depressa para a revelação. Grupos denominacionais, não estamos preocupados em acabar com as denominações de forma nenhuma. Nós queremos que eles entendam esse momento e se juntem a nós para esse grande momento da partida. Há muitos, que diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus assim, há muitas ovelhas que não estão nesse rebanho, mas que convém trazê-las. Essa hora que o Senhor quer trazer os de fora. É por isso que nós temos que falar aos nossos irmãos de outros grupos evangélicos, denominacionais, que estão perdidos, porque estão ouvindo só pregação. E pregação não muda a mente de ninguém. Se não houver uma operação do Espírito Santo, não adianta. Então, a nossa grande preocupação é essa. E eu quero dizer o seguinte, esse primeiro comentário eu estou me delongando um pouco mais, porque é de fundamental importância o entendimento da doutrina. A igreja fiel não vai ficar. Sabe quem vai ficar? É quem está pregando que a igreja vai ficar. Esses profetas da sombra, da escuridão, eles estão falando que uma igreja vai ficar para ser levada depois. Sabe por quê? Porque eles acham que vão ficar escondidos no pecado, está entendendo? E estão escondidos no pecado. No pecado da concupiscência, no pecado de não conhecer a palavra revelada. Pastor que não entendeu a palavra revelada, ele vai ficar. Pode ser nessa obra, pode ser fora, pode ser em qualquer lugar. Ele vai. Enquanto o mundo está em confusão, nós estamos devagarzinho aqui, ali, uma proclamação, dizendo onde é que está o caminho, e acaba não estamos brigando com ninguém. Estamos dizendo que Jesus está, pode ser o profético, é a revelação, e a nossa função. Se nós sairmos disso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Eu estou falando aqui agora para os irmãos aqui do Brasil, mas a minha voz, minha palavra está saindo em vários idiomas hoje, agora, imediatamente, em diversos idiomas. Todo mundo vai me ver falando lá agora, lá em russo, outro vai me ver falando em alemão, outro vai me ver falando em espanhol, outro vai dizer, Deus está nos dando essa bênção. É um milagre para nós. E nós estamos usando o quê? A tecnologia. E os inimigos, aqueles que não queriam o satélite, vão engolir o satélite todo e tudo mais, com todos os idiomas que estão aí. Você está gostando, né? De Jupi. Nós estamos recebendo a visita aqui de irmãos do exterior aqui, de Pernambuco, Jupi, Cachoeiro, Itapemirim. Muito bem. Então, pastor Gilson, desculpe tomar seu tempo aqui,
Eu mereço, né? Merece? Muito bem colocado. Obrigado, né? muito obrigado. Já respondeu várias perguntas, inclusive. Vamos Não, continuar. se for preciso, eu falo mais alguma. Mas acho que essa aqui foi muito importante. Eu e o companheiro lá do Rio de Janeiro, o Paulo Márcio, né? Acertamos, eu acho que a pergunta, a resposta. Vamos então à segunda pergunta. Vamos ler que diz assim a segunda pergunta. No primeiro momento, descrito em Mateus 24, quais são os sinais mais evidentes do período que nós estamos vivendo, chamado de período pré-tribulação? Quem vai nos dar essa resposta agora vai ser lá do Panamá. E quem vai nos responder ali é o jovem... lá do Panamá, quem vai nos responder é a jovem Paula Ferry. Ela pertence à nossa igreja lá da capital do Panamá, Pastor Vicente Castillo. Vamos ouvi-la então. Respondiendo a la pregunta número 2, en el primer momento descrito en el capítulo 24 de Mateo, ¿cuáles son las señales más evidentes del periodo en que estamos viviendo llamado el periodo de pretribulación? Algunas de estas señales más evidentes son las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, plagas y terremotos. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 24, los versículos 6 y 7, que nos dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La paz del Señor. O que a irmã falou? Aquilo que é a nossa resposta aqui em português. O que é? Ela diz que no período da pré-tribulação está bem descrito aqui em Mateus 24, versos 6 e 7. Ouvireis aquilo que todo mundo já conhece. De guerras, rumores de guerra, nação. É isso que nós já falamos, né? É o período de pré-tribulação. São avisos e sinais. Depois a nossa irmã fala... A nossa irmã Paola, ela fala na sua língua, lá no seu idioma, no espanhol, ela se refere ao momento agora da tribulação. Quando você quer saber a respeito de tribulação, pega o livro de Apocalipse e você vai ler a partir do capítulo 16, 17, tudo sobre os acontecimentos. A terra ela vai se encher de um calor tão grande que as pessoas vão sair desesperadas no meio da rua, gritando pelo calor, pelas feridas do sol. Nós já começamos a ver, o sol está se aquecendo. Então, vai haver uma mudança em todo o globo. E, quando você fala a palavra tribulação, nós temos duas palavras. Uma é tríplice, que fala a respeito, que é a tribulação que o mundo todo vai viver. E outra, que é o momento. A palavra genomai, ela fala, já falei sobre isso, sobre um momento. É interessante que você pega o grego, um dicionário grego, e vai para o português, ele tem assim 3, 4, 5 páginas só para dizer sobre esse momento que é chamado genomai. É um momento... O tradutor disse assim, Deus me livre desse momento. O tradutor, ele pega, na própria palavra genomai, está escrito, Deus nos livre desse momento. E tal é a aflição que o mundo vai viver. E aquilo que o Senhor Jesus disse, haverá uma aflição qual nunca houve sobre a terra. Então, os homens serão feridos de todo tipo de praga, haverá falta de água, o mar será atingido, então, de certa forma, com mortes. Então, é algo que nunca houve nem haverá. Então, eu estou trazendo aqui a resposta que a irmã lá do Panamá nos trouxe. E deixando um abraço para meu querido companheiro Vicente Castilho, essa preciosidade aí, nós queremos nos encontrar um dia na eternidade ainda. Vai, Vicente. Amém, amém, pastor Vicente Castilho. Vamos então agora à terceira pergunta, que está dentro do mesmo assunto ainda. Que a terceira pergunta, ela diz assim: considerando o período da grande tribulação, entre parênteses, pós-arrebatamento da igreja fiel, identifique quais os sinais que serão vividos pelo mundo. E a pergunta é, qual a expressão-chave para esse momento
de grande tribulação. E agora, quem vai nos dar essa resposta vai vir lá da Inglaterra, a nossa irmã Flávia Villefort. Ela pertence à nossa igreja em Londres. Ela vai nos dar essa resposta aqui da Inglaterra. By reading Matthew chapter 24, verse 21, we are able to identify a period of time where the unfaithful church, as well as Israel, they'll go through great turmoil, as well as anguish and sorrow. Nothing like the world has ever seen before and will never see it again. For he reads, "For there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be." Peace of the Lord Jesus. Paz do Senhor. Ninguém precisa achar ruim hoje com as respostas do satélite. Por quê? Você cansou de ouvir em português? Ouve em inglês. Se você não está aí, lá de Jupi. Se você não ouviu em grego, você vai ouvir em português. Se você ouviu em português, vai ouvir. Então, você escolhe o idioma que você quer ouvir. Mas como muitos preferem ouvir em português, então lá vou eu, aqui. Diz o seguinte, com Flávia, né? Flávia Sibien. Eu acho que Sibien é daqui de Vitória. Ela é filha do pastor Charles Sibien. Ah, Charles. Sibien, aqui do Espírito Santo. Da Inglaterra, tá lá. Eles eram daqui, mas foram bem. Estão na Inglaterra. Que bênção. Flávia, que bom falar com você aqui, ter você aqui no nosso cardápio. Então, lendo Mateus 24, 21, nós podemos identificar um período onde o mundo, a igreja infiel e Israel passarão de grande tribulação, angústia e aflição. Então, nada como algo que o mundo já viu antes. E não verá também. Uma aflição, é o texto, né? O verso 17. Tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. É a resposta que ela deu aqui sobre a grande aflição, a grande tribulação, que alguns pregadores querem ficar e querem que outros irmãos fiquem também. Deixa eles ficarem. É bom que possa sobrar lugar para nós. Muito bem. A partir da pergunta 4, entraremos agora no outro assunto. E vamos ver então a pergunta 4. Lendo o Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, responda: Jesus guardou o sábado? Essa resposta virá do nosso irmão lá de Puebla, é o irmão Apolinar, ele é obreiro da nossa igreja em Puebla, no México. Vamos ouvir em língua espanhola. Tocante a la respuesta de la pregunta número 4, si Jesús guardó el día sábado. Es la respuesta Juan 5:18, pero también el Señor me dio Marcos 2, versículo 27 y 28, dice la palabra, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto les contestó a los fariseos cuando el Señor Jesús venía con sus discípulos atravesando por un campo de espigas y ellos se quedaron a recoger para comer. Eso es todo, que Dios les bendiga, la paz del Señor. Muito bem. Então, comentando o que o irmão falou, que já está bem claro, que palavra boa. Inclusive, estávamos com saudade aqui dos irmãos lá do México. Parece que eles acordaram. Então, tá bom. Ô, Apolinário, você trouxe uma palavra muito boa, mas é bom que fique bem claro que Jesus não guardou sábado. Os irmãos, faz favor, coloca aqui. Olha aqui, o texto aqui. Veja aqui. Por isso, pois, os judeus, que eram sabatistas, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado. Eles continuam sabatistas, os judeus. Não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quer dizer, dois grandes pecados que atribuídos a Jesus. Primeiro que dizia que era o Filho de Deus. Quer dizer, se o sábado é quem salva, ele está certo. Para que Jesus? Se sábado é quem salva, para que Jesus? Então, ele não é o Filho de Deus, não precisa. Tem o sábado, está tudo certo. Meus irmãos, essas confusões são desnecessárias. Você vai encontrar pessoas que guardam, ou seja, lá o guardam, sabe? Servos de Deus, pessoas que tiveram uma experiência de salvação. Também, não, quanto a isso, não se discute.
O que se discute é você deixar a bênção da graça e voltar para isso aqui. Quando você coloca isso como chave para a sua vida, acabou. Você, da graça, tendes caído. Você tem o texto? Da próxima pergunta, tá vendo? Já estou saliente, né? Então vamos à nossa quinta pergunta, né? Vamos ler a quinta pergunta que diz, lê do Evangelho de Mateus, agora é Mateus, capítulo 5, verso 18. Responda, quem guarda só o sábado cumpriu toda a lei? E essa pergunta, ela vai ser respondida pelo nosso irmão Gabriel Santos. O Gabriel Santos é lá da igreja da cidade de Santos, né, no estado de São Paulo. Gabriel. Quem guarda o sábado cumpriu toda a lei? Não. Mas nós precisamos entender que quem cumpre a lei é servir ao Senhor de todo o coração, ser dependente e obediente a Ele. Temos que servir Ele todos os dias, não um dia específico. Ou seja, quem guarda somente um dia não cumpriu a lei, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Comigo? Agora é contigo. Então, existe uma diferença fundamental. Daqueles que guardam o sábado, que era para o descanso físico. O descanso físico, descanso era físico, que o boi, o jumento tinha que guardar sábado também. E a Bíblia está lá. Então é físico, é humano. Você trabalha 6 dias, descansa 1. Isso foi uma orientação de Deus para a preservação física do homem. O descanso espiritual é diferente, da igreja é diferente. Você descansa em Jesus todos os dias, porque é espiritual. Então, no culto da lei, você tinha o templo. Vós sois o templo do Espírito Santo. O templo da lei acabou, não existe mais, foi derrubado. O sumo sacerdote, que era a segunda ordem de Arão, acabou. Arão ficou para trás, eles hoje estão ressuscitando lá em Israel. Isso aí é outro problema. A ovelha que eles pegavam no campo não é mais. Então o sumo sacerdote nosso é eterno. O templo é eterno, tudo para a igreja é tudo eterno. E no Velho Testamento tudo era para o momento, é para a carne, é para aquele, entendeu? Não tem nada a ver com a eternidade. Então, o templo, a ovelha, passou a ser Jesus, o nosso sumo sacerdote, a ovelha, o Cordeiro Eterno. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque foi rei de Salém, rei de Jerusalém, não teve princípio nem fim. Jesus, o sacerdócio dele, não é o sacerdócio de Arão, é eterno. Aí você quebrou o templo, você quebrou a ovelha, você quebrou, então, o sumo sacerdote, você quebrou toda a lei. O que é que diz o texto? Aqui, porque na verdade vos digo que até que o texto passe, nem um tio se eu me tirar da lei, sem que tudo se cumpra. A lei foi cumprida e ela se cumpre na vida da igreja, porque Jesus assumiu todo o peso da lei. Foi por isso que ele foi levado ao Calvário. Está dando para entender? Esse foi o motivo, então você não precisa mais disso. Você está em Jesus. Você descansa os 7 dias da semana em Jesus. Você pode tirar um dia para servir ao Senhor de forma diferente. Não, hoje eu vou tomar um café mais tarde. Hoje eu vou almoçar, né? Hoje eu vou me abster do jantar até após o culto. Ou fazer um jejum de 24 horas. Isso é outra coisa. Você separou um dia, quando Jesus não está presente na sua vida, você jejua. E era o que ele disse lá para os judeus, para os fariseus, para os seus discípulos. Não precisa jejuar, só quando o noivo não estiver presente. Aí você jejua para que o noivo seja presente na sua vida. Meus irmãos, o espiritual é muito diferente de religião, não é não? É uma diferença. Se explicar isso é muito difícil. Para quem está na letra, quem está em historicismo,
História é uma coisa bonita. Você tem arqueologia, coisa linda, arqueologia. É histórico. Não leva à eternidade. O que leva à eternidade é a relação do homem com Deus, através do Espírito Santo. São as revelações do Espírito Santo. Acaba com isso, tira da sua cabeça esse negócio, essa sujeira que a religião traz para tirar Jesus da sua vida. Amém? A sétima pergunta, vamos então, estamos chegando ao final. E a sétima pergunta diz assim, aliás, não, a sexta, né? Lendo Tiago, capítulo 2, verso 10, responda, quem guarda parte da lei, cumpriu a lei? Agora vamos para Tiago, capítulo 2, verso 10, e quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã, é a sexta, né? A Maria José. Maria José é uma senhora da nossa igreja lá em Rio Verde, no estado de Goiás. Lendo Tiago, capítulo 2, verso 10, responda, quem guarda parte da lei, cumpriu a lei? Não, irmãos, não cumpriu a lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçará em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Guarda só o sábado. Ele quebrou o resto da lei. Cadê a ovelha, sumo sacerdote, o templo? Quebrou toda a lei. Ele só guarda um sábado. Aí você fica vendo por causa de quê? O sábado é para fazer religião só. Pode ter até uma boa religião. Não quer dizer nada. Nós não guardamos, nós descansamos. Nós descansamos em Jesus todos os dias. Pronto, acabou. Aliás, corrigindo ali, não é Goiás, é Minas Gerais. Desculpa aí, ó. A colocação, a irmã é de Minas Gerais. Mas é perto, tudo é Brasil, né? Tudo é Brasil, é tudo pertinho. Vamos à sétima pergunta agora. A sétima diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 3 e 4, lendo Gálatas, capítulo 5, verso 3 e 4, responda, quem guarda parte da lei está na graça. E essa resposta agora nos vai ser dada pela nossa irmã, pelo nosso irmão lá da Bahia, nossa irmã Adriana Daltro. Adriana Daltro, ela pertence à nossa igreja lá em Brumado, no interior da Bahia. A resposta é não. Quem vive apenas na lei não vive de maneira alguma a graça revelada de Jesus, pois a graça é um favor imerecido vindo de Deus para nos fazer alcançar a salvação. Não podemos achar que as regras, como guardar um sábado, um ano, um mês, ou até mesmo não se alimentar de certos alimentos, não nos leva ao céu. Isso não nos faz alcançar a eternidade. Mas o que nos leva é a graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. E diz o texto, né? Gálatas 5, 3 e 5. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que era da lei. Não circuncidou, meu amigo, você não está na lei. Você pergunta, eu estou guardando, estou na lei, circuncidou? Não, então você não está na lei. Acabou. Entendeu? Um negócio mais claro do que isso aqui. E diz mais o texto aqui. E de novo, se circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Vós, o que vos justificais pela lei. Eu pergunto agora, pastor tem que conhecer esses textos bíblicos todos? Tem ou não tem? E eu vou fazer uma pergunta a um pastor que está aqui. Agora, para ele responder onde é que está o texto. Não vou fazer isso, porque vai complicar os outros. Pastor tem que ter isso anotado. Não adianta você querer discutir letra, razão, não faça isso. Quando nós estamos tratando disso, nós não estamos querendo ofender ninguém, não estamos contra quem guarda, quem deixa guardar. Diz assim, diz Paulo, fraco, come legumes. É coisa de coelhinho, de coelho, come abobrinha, come uma couvezinha, um espinafre, é fraco. Espiritualmente, ele tem que comer coisa leve mesmo. E o forte come tudo, come brita, arame farpado, ele vai comer tudo, porque o problema é a eternidade, é a alma. A alma não fica presa com arame farpado, entende? Nem com o tipo de comida, ele come tudo. Meus queridos, e Jesus diz assim,
comer de tudo que se vende no mercado. O que é que se vende lá no mercado? Carne de sol, né? Girimum. Jabá. Hein? Jabá, né? É jabá. Jabá. Vamos à oitava pergunta, que é a última. Ainda? Tem a última agora? Eu cansei já disso. Agora, Gálatas, capítulo 4, verso 9 e 10, responda: guardar dia é coisa importante para a igreja? Interessante que essa resposta agora nós vamos receber lá da Rússia. E quem vai responder é a nossa irmã Anastasia Varava. Ela pertence a uma igreja que é ligada a nós por laços doutrinários, lá na região de Krasnodar, no sul da Rússia, lá na cidade de Slaviansk. Ela vai nos responder, ela pertence à igreja de um pastor que é muito ligado a nós por laços doutrinários, que é o pastor Konstantin Pomogaev. Vamos ouvir então em língua russa a resposta da nossa irmã. Мир Господа Иисуса Христа. Я хочу ответить на 8-й вопрос воскресной библейской школы. Нас просят зачитать Галатам 4 глава, 9-10 стих. «Ныне же, познавшие Бога, или лучше, получившего познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Важно ли церкви наблюдать дни? Размышляя над этим вопросом, мне вспомнилось еще местописание Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Нам, церкви, очень важно наблюдать дни, чтобы нас не поработила похоть плоти, суета этого мира, чтобы нам бодрствовать, чтобы нам поступать как мудрые, запасаться маслом, чтобы пребывать в общении с Господом и наполняться Духом Святым. Аминь. Amém. Meus irmãos, o que ela disse? Quem entende o russo, entendeu. Quem não entende, leu em português. Quem não leu em português, ela quis dizer o seguinte. A pergunta é se nós estamos, não é, conhecendo antes a Deus, tornamos agora, outra vez, presos a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querer servir. Você quer servir a rudimento fraco e pobre? Está aí. Não come isso, não come aquilo, guarda isso, guarda aquilo. Isso é rudimento fraco e pobre. Então isso não tem valor para a vida eterna. Quando nós estamos dizendo isso, eu quero deixar bem claro. Nós não estamos querendo que os irmãos de outras igrejas, de outros grupos evangélicos, venham para o nosso meio. Não, não temos nem lugar. As nossas igrejas estão cheias, não temos lugar. E chega de fazer banco. Nós podemos até pegar emprestado e fazer isso na sua própria igreja. Nós estamos dizendo, nós temos pastores evangélicos de todas as denominações que não têm uma resposta nenhuma para isso aqui. Sabe? Não tem resposta. Sabe por quê? Porque não tem revelação. Só isso. Estamos trazendo agora as revelações para todos os pastores de todas as igrejas evangélicas, para não deixar seus membros saírem assim, sem saber o que estão fazendo. Isso é a hora que eles têm que entender. Pastor, de que igreja você é? De que grupo? Não importa. Pegou os textos, aprenda isso. Se você não pegou agora, escapuliu. Nós temos isso, ficou no YouTube, não ficou? Está no YouTube. Vai lá e pega os textos. Nunca mais você vai ter esse sofrimento de estar vendo seu irmão sem saber se ele está guardando sábado, se ele não está guardando, né? Você está guardando sombrinha, você está guardando sol, né? O que for, né? Essas bobagens, tolices. Agora, quanto a forma que as pessoas vivem, nós não temos nada com isso. Quanto aos ritos, os religiosos também não temos nada para reparar. Cada um aceita o que quer e nós não temos nada com a vida de ninguém. Agora, a nossa posição está definida. Não somos contra nada, nós somos a favor da verdade apenas. E aqui é o que diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer mentira, fica onde você está.